Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos num processo de colocar em dias aqui no canal, para que dessa forma eu consiga te auxiliar no estudo da lição, tá certo? Nessa ocasião quero convidar você a orar, para logo em seguida a gente adentrar ao estudo do dia. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, fica conosco nessa ocasião tão especial, que é o momento em que nós estamos separando para refletir e estudar a tua santa palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira extraordinária, assim como o Senhor costuma fazer. Fica conosco, dá-nos a tua infinita paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, seguindo o cronograma, nós vamos agora para a lição de terça-feira. E o tema da lição é a esposa prostituta de Oséias. Olha que tema forte. Pois é. Eu separei aqui alguns pontos. Tem 4 contextos bíblicos, se eu não me engano, para nós lermos. E o primeiro ponto que eu destaquei é o seguinte: o pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos: casar-se com uma prostituta. Olha que tarefa inusitada, podemos dizer, né? Para não dizer de fato estranha. Deus, ele costumava e costuma, né? De certo modo, fazer alguns pedidos para os seus servos, né? Olha, faça isso, vá a tal lugar, isso e tal. Na minha cabeça aqui eu puxo, por exemplo, quando o Espírito conduziu Filipe, né, a falar ali ao etíope, estava em dificuldade, não estava entendendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe foi lá e explicou a palavra de Deus. Um pedido aos nossos olhos, tranquilo, simples, explicar a palavra de Deus, nada demais, né? E aí a gente, quando percorre pela Bíblia, a gente encontra vários outros pedidos, como por exemplo, quando Deus pediu para Isaías e até o rei Ezequias, né, para informar que ele iria morrer, que a doença que ele tinha contraído não iria sarar, não iria curar. E que, infelizmente, ele teria que colocar a casa dele em ordem, porque os dias deles estavam para chegar ao fim. E assim vários e vários outros pedidos. Só que, em particular, esse de Oséias chama a atenção, porque não apenas envolve o lado espiritual, mas também o lado pessoal. Oséias teria que se casar com uma mulher que era adúltera, que era prostituta. Em outras palavras, que se relacionava com outros homens que não era o seu marido. Com certeza, esse não foi um pedido fácil de acatar para o profeta Oséias. Mas como nós conhecemos a história, Oséias era um homem temente a Deus. E antes mesmo de fazer as suas vontades, ele realizava o assim diz o Senhor. E aí agora eu quero convidar você a ler comigo os contextos que a lição preparou para o nosso estudo de hoje. O primeiro se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 2, onde diz o seguinte: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Nesse primeiro contexto, a gente já vê a razão pelo qual Deus fez esse pedido inusitado e estranho ao profeta Oséias. Ele estava querendo, por meio do relacionamento entre Oséias e a sua esposa prostituta, trazer à tona a situação em que a nação de Israel se encontrava diante do relacionamento com Deus, né? Agora, o próximo contexto, Oséias 3, verso 1, diz assim: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Esses bolos sagrados de uvas passas era o tipo de oferenda que era oferecido aos deuses pagãos, aos deuses cananeus. E aqui a gente vê de forma bem clara, né, a ordem que o Senhor dá a Oséias, que era para simbolizar o mesmo tratamento que Deus tem para com o seu povo, dentro do contexto, com relação à nação de Israel.
O outro contexto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse 17, verso 1 e 2, que diz assim: Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O outro contexto é Apocalipse 18, verso 1 a 4, que diz o seguinte: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A gente vê aqui, dentro do contexto de Apocalipse, que inclusive é o texto que traz muitos símbolos e que muitas pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, essa questão do símbolo da prostituição, né, mencionado dessa mulher prostituta que é mencionada no livro de Apocalipse. A gente percebe que no Antigo Testamento, lá no livro de Oséias, fez menção também a uma mulher prostituta e adúltera. E Deus explica o motivo pelo qual ele fez com que seu servo Oséias se casasse com uma mulher desse tipo, que era para exatamente exemplificar a questão do afastamento, da apostasia, do distanciamento, da idolatria que a nação de Israel estava cometendo contra o Senhor. E da mesma forma que foi aplicado assim no Antigo Testamento, também é aplicado no Novo Testamento. Então, a maneira pela qual eu e você vamos conseguir interpretar esses dois contextos que foram apresentados aqui no contexto de Apocalipse é exatamente se utilizando do contexto de Oséias. E a gente vê que, mais uma vez, a história de um casamento nos traz luz e entendimento para entender a palavra profética. Com base nesses contextos, eu separei aqui alguns pontos e o primeiro ponto diz o seguinte: a Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. De fato, a gente vê exatamente essa situação. Aconteceu no Antigo Testamento, mencionado ali no contexto de Oséias, e voltará, e está ainda acontecendo, e voltará a acontecer com mais intensidade no futuro, retratado aqui no contexto do livro de Apocalipse, quando o anjo brada com voz forte e imponente. Isso são o último apelo dado ali por Deus para que o povo de Deus saia dessa situação e se volte para o Senhor, para que não, vamos dizer assim, seja selado e marcado do lado do mal, para que não venha a experimentar os flagelos e as pragas que são destinadas ao povo que se coligou, ou seja, que se associou com Satanás. Continuando, em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para seus problemas. Por que é que o ponto aqui mencionou a questão de soluções humanas? Porque as imagens de escultura nada mais são do que criações humanas. Os deuses cananeus, os deuses contemporâneos, nada mais são do que criações humanas. E por serem criações humanas, passam a ser soluções humanas. Quando na verdade, eu e você deveríamos buscar o Senhor para resolver os nossos problemas. Porque o Senhor, ele não apenas se apresenta, mas ele se oferece para ser a solução dos meus e dos teus problemas. O próximo ponto diz o seguinte: as palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos errado, mas como se sentiu diante disso. Olha que ponto interessante. A gente vê que Deus, ele faz questão de tornar claro o sentimento que ele tem por mim e por você. Somente uma pessoa que já passou pela experiência de ser traído vai conseguir entender,
vamos dizer assim, com mais clareza, com mais intensidade, o que Deus passa quando eu e você utilizamos de soluções humanas e trocamos o relacionamento com Deus por outras coisas desse mundo. Você vai conseguir e vai sentir na pele o que é ser traído. É exatamente isso que Deus sente quando eu e você o trocamos para viver outras experiências. Quando, por exemplo, trocamos momentos como esse de estudo, de momento com Deus, por outros momentos transitórios e momentâneos desse mundo. Então, para que a gente possa, de fato, ter a noção e a dimensão do que o nosso Pai passa quando a gente troca ele por qualquer outra coisa, está aí o contexto de Oséias, para servir de exemplo e de modelo. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu e não de desconhecidos. Mesmo o povo em obstinada transgressão, adultério, traição, Deus ainda chama esse povo adúltero de meu povo. E isso revela o amor que o nosso Deus tem por mim e por você. Um amor que não se abala com aquilo que eu faço contra Deus, mas é um amor que permanece firme, sólido. E aqui a gente vê o tipo de amor que Deus tem, que é um amor bem diferente do meu e do seu. Que quando normalmente somos traídos, somos machucados, o nosso amor tende a não apenas se abalar, mas a reagir em detrimento daquilo que fizeram comigo e com você. Já o amor de Deus não é dessa forma. Mesmo o povo estando se prostituindo, se embriagando com as mentiras de Satanás, mesmo assim o Senhor considera o seu povo a ponto de chamar de meu povo. Então que a gente, se em algum momento trocou Deus por qualquer outra coisa, que a gente volte atrás. Porque o amor de Deus para comigo e com você não mudou em relação àquilo que nós fizemos contra ele. Ele ainda está disposto a aceitar a mim e a você. E o último ponto diz o seguinte: a cruz de Cristo, mais do que qualquer coisa, mostra o desejo intenso do Senhor de salvar seu povo rebelde. Se você em algum momento teve dúvidas com relação ao amor de Deus para com você, basta você olhar para a cruz do Calvário. Sabe aquela história que o namorado, de vez em quando, chega para a namorada e diz: olha, eu preciso de uma prova de amor. Quando está querendo, quem sabe, tirar alguma vantagem da moça, se utiliza desse tipo de argumento. Dentro do contexto espiritual, se nós chegássemos para Deus e disséssemos: olha, eu preciso de uma prova de amor, Ele iria apresentar para mim e para você a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, feito por mim e por você. Não existe prova maior de amor do que a morte de Jesus Cristo para a redenção minha e sua. Então a prova já foi dada. O que falta é somente eu e você nos posicionarmos e declararmos a nossa posição junto a Deus, o nosso amor fiel ao nosso Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, que nós possamos sempre nos reunir para estudar a palavra de Deus. É por meio desse estudo que a gente vai conhecendo mais e mais o nosso Deus. E quem sabe a gente continue conhecendo Ele por toda a eternidade. E se Deus quiser, isso acontecerá muito em breve. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo encontro para a honra e glória do nosso Deus. Até a próxima e tchau, tchau.